O Criador é movido pelos mais elevados e nobres propósitos. Há um só para você, como para mim. Como poder alcançar esse plano original dos céus para cada um de nós? Como ter acesso à unção necessária para viver este plano? Ainda que muitos não saibam, mas percebam, há uma força sobrenatural terrivelmente sendo exercida sobre o povo de Deus, para que eles desistam. E Deus jamais se manifesta naqueles que desistem. Jamais. Defina em seu coração não se deixar mais levar por objetivos que não possuam legítima consistência. Aí você pode dizer, mas quais são estes? Eu te ajudo. São aqueles fáceis de se realizar. É fundamental que nós decidamos firmemente propor a nós mesmos alcançar o que só pode ser atingido por meio dos mais nobres esforços que você pode desempenhar. Isso vem do alto. É uma unção. E ele disse, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Primeira parte do Salmo 101:6. Ele quer conceder essa unção. Mas alguns também me perguntam, é fácil, Fernando Lux? Eu digo, se fosse fácil, todo mundo teria. Não é para todos. É para aqueles que se esforçam. 13:24 do Evangelho de Lucas. Esforçai-vos e o Senhor fortalecerá o teu coração. Salmo 31:24 também. Amados de Deus, e meus também, felicidade legítima e verdadeira, enquanto estivermos neste mundo, não vai ser atingida pela ausência de dificuldades, de problemas que nos levarão a alguns desafios. Mas eu lhe garanto, em nome daquele que me convoca a falar a você, você vai vencer quando você determinar marchar para o teu propósito preparado desde a fundação do mundo. Aí está a bênção da tua vida. Efésios 1:3 e 4 e Jó 22:28. Determinando você algum negócio, ser-te-á firme e a luz de Deus brilhará em teu caminho. Eu amo esse texto. É uma promessa fabulosa. Eu tenho aplicado em minha vida, eu confesso. E tem sido os resultados extraordinários. Este é um mundo problemático no universo. Aliás, é o único que está recheado de problemas em todos os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Problema, problema, problema. Mas é fantástico quando ele passa a caminhar contigo. Amós 3, verso 3. Então, escute bem. É solução, solução e solução. Ele ama propor soluções. E tem 1000 onde parece para qualquer um de nós que não tem mais nenhuma. Um livro best-seller, Ciência do Bom Viver, 481, primeiro parágrafo. Eu amo esse livro e amo esse texto, porque é real. Eu experimentei na minha carne, na minha vida, na minha família. Eu estou aqui em nome do Senhor. O único lugar neste mundo que não tem problema algum e nem mais desafios são nos cemitérios. E você não foi criado por Deus para terminar a tua vida e os teus sonhos e os teus ideais e sobretudo o teu propósito num cemitério, porque os cemitérios estão carregados de propósitos não realizados, de sonhos não vividos,
de ideais caídos por terra, uma coleção de fracassos, porque não insistiram. Permanece em mim, eu permaneço em você. Ou seja, insiste em mim, persevere em mim, e eu insisto e persevero em você. Esses áudios na madrugada são insistências de Deus ao teu coração, porque Deus acredita em você, ainda que você tenha dúvidas de você mesmo, talvez até de Deus. Então, Ele promulga uma palavra que está em Josué 1, verso 8 e verso 9. Essa eu deixo para você ler, se quiser. Para lidar com tudo isto, há uma diferença, meu irmão. O mundo quer derrubar você, eu digo o príncipe deste mundo, a todo instante que você favorecer. Mas a questão, você nunca será derrotado quando você cair. Cair é humano. Mas você só será derrotado quando você não quiser mais se levantar, porque levantar é divino. E aquela mão direita fiel está estendida para você, para te ajudar a sair de onde você está e experimentar o que significa a expressão de 58:14 do livro do profeta Isaías: cavalgar sobre as alturas da terra, assim como Deus jurou, dizendo: te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre essas alturas, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse, e sobre isto ele jurou sobre sua santidade. É um texto que eu não canso de me repetir, 89:35 do livro de Salmos. Aleluia! Eu sou um recebedor, eu declaro, com as mãos erguidas aos céus. Eu sou um recebedor. E no bem da verdade, a própria inteligência do homem não está preparada para lidar com o que existe aqui neste planeta. Essa inteligência não é capaz de ser confrontada. Falta múltiplos elementos para que ela possa realmente compreender os mistérios que circundam a eternidade. E destes nós temos falado cansativamente aqui, em forma de revelações de Deus. Aqui no Brasil se chama Apocalipse, ou Revelation, em inglês. Mas não esqueça que este livro, ele está embasado nos seus 404 versículos. Saiba que 276 dos livros do Antigo Testamento, que somam-se 39 livros, 27 foram escolhidos a dedo para perfazer esses 276. São citações de outros autores inspirados, ou Deus apontando: escreve. E preste atenção quando você for reler, porque as expressões são dos profetas, como eu vi, eu olhei, eu ouvi, ou termos semelhantes 73 vezes estão subscritos no Apocalipse. Foi contado 187 citações de Jesus e referências correlatas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os segredos de Deus, os mistérios de Deus são para aqueles que o temem, aqueles que reconhecem que Ele é Deus e estão dispostos a refazer a sua aliança. Salmo 25, verso 4 e 14. Especialmente, alguns fazem uma varredura nos livros sagrados buscando erros, ou tornando até ridículas para si mesmo, e ainda tenta vender para outros. Agora, num experimento científico, tudo e toda a reação é considerada minuciosamente
Tanto é que são anos e são estudados qualquer fenômeno da física e também da química. Nenhuma hipótese é rechaçada. Você sabe que algumas aparecem de uma maneira esdrúxula, ou seja, incompreensível, até absurdas, tá? Se você quer realmente encontrar sentido para uma vida espiritual dinâmica, efetiva, cheia de realizações, atingindo os mais altos planos que o Criador teceu sobre tua vida, para ser a tua insígnia, você vai ter que arriscar. Fé é correr riscos, e a soma desses riscos que se tornarão em realizações, porque foram coroados de soluções provenientes também do alto. Deus foi categórico: honrarei os que me honram. 1 Samuel 2,30. Qualquer possibilidade que não seja considerada ridícula pelos homens, impossíveis de ser alcançadas, deve ser descartada, porque lidar com o impossível é só uma das pequenas especialidades de Deus. E para o homem comum, as coisas espirituais parecem ser expostas ao ridículo, como Cristo na sua via sacra. Para o mundo era ridículo o que aquele homem estava vivendo e permitindo que se fizesse, sem reagir, sem falar nada. Evangelho de Lucas pode te ajudar a entender um pouco mais o que você precisa compreender para você ter acesso aos mistérios de Deus, que segundo muitos escritos está em Cristo, como Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Experimenta saber. Agora, é o livro 23, ou capítulo 23 de Lucas, versos 33 em diante. Assim que Cristo estava exposto naquele lugar chamado Caveira, Calvário, se você preferir. E malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ele decidiu abrir a boca. E sabe para quê? Verso 34. Ele bradou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão me alcançou. Eu sou um desses perdoados. Você já viveu esse perdão? Eu só posso viver esse perdão quando eu me atrever a perdoar aqueles que me ofenderam, que me machucaram, que me roubaram, furtaram, maltrataram, me trocaram, me maldisseram e me enganaram. Eu confesso para você diante de Deus que foi uma luta para perdoar essas pessoas. Eu falava para Deus: eu não sei como fazê-lo, Pai. Eu não sei. Aí o Espírito Santo me disse: Fernando Lux, toma uma agenda de oração. Então, um homem havia me dado na véspera uma agenda. Está aqui na minha frente, eu estou olhando para ela agora. A capa é cor bordô. Ela é uma agenda de bolso. E me contava muitas coisas. E no final, espaço para intercessão. E era claro, o Espírito de Deus era veemente: escreve esses nomes, Fernando Lux. Eu não tinha ainda a noção de que quando Deus disse,
qualquer coisa, deve ser acatado como ordem. Hoje, assim para mim. Deus falou para Fernando Lucas, é a ordem. Até falei isso na nossa conferência de hoje. Então, eu, ainda que não tinha essa convicção, mas eu abri a agenda, encontrei esse espaço, pensei, vou colocar primeiro o nome das pessoas que eu amo para interceder, e depois eu vou colocar o nome dessas pessoas. Aí me veio à mente, não, primeiro essas pessoas, põe o nome e o sobrenome, Isaías 45:4. Você acha que foi fácil? E eu fui buscando o nome e o sobrenome. Conforme me vinha à mente, estava tudo no meu inconsciente primeiro, tá? Então eu punha no consciente e lançava. Dava até uns tremores, um mal-estar, calafrio. Pessoas que eu não queria nem ver mortas na minha frente. E, enfim, eu concluí. Não esquece que eu não nasci num lar cristão. Eu fui do mundão por 40 anos. E muitas pessoas se declararam meus inimigos no mercado de capitais onde eu sempre trabalhei, disputando mercados e outras questões de disputas. Uma coisa eu sei, Deus nunca me desamparava, mas eu não tinha essa convicção, apenas eu tenho hoje quando eu vejo, olhando para todos os resultados. Ele é fantástico, infalível e jamais perde qualquer batalha. Ele só precisa fazer parte da tua batalha, não para você batalhar com ele, mas para você deixar ele ser o Deus das tuas batalhas e o Deus nas tuas batalhas, assim como das tuas tempestades. Eu nomeei das minhas. E hoje, os céus estão bem mais limpos. Mas eu terminei a agenda com aqueles nomes. Menos de 10 dias depois, meu coração estava apaziguado. Não havia mais ressentimentos que me causassem danos. Ou seja, eu havia começado a arte do perdão, que é um dom de Deus, um dom do Eterno. Mas aí o Espírito Santo me disse mais. Peça para eles o que você pede para você. Falei, mas isso é demais. Eu já consegui perdoá-los, porque não me fere mais. Eu lembro, não me fere. Mas pede o que você pede para você. Essa é a lei da vida. Tudo quiser que os homens vos façam, façais vocês também a eles. É o ponto áureo dos mandamentos de Deus. Sermão da Montanha, 7, verso 12. E lá vai eu de novo. Eu quero para eles tudo que eu quero para mim. E assim foi por alguns dias. E de fato eu passei a querer. Isso estava sendo extraordinário, eu não acreditava. Só o Espírito de Deus pode fazer isso, tá? Não tente sozinho, que vai ser uma coisa desagradável para você. E agora, a palavra dizia, peça para eles coisas mais elevadas do que você pede para você. Como que você pede para as pessoas que você mais ama. Duro, não? Mas eu me rendi, pedi, e o resultado da minha vida hoje é uma bênção. Hoje eu abençoo até os inimigos que não são mais. As histórias que tem nesse grupo são inacreditáveis. Quem sabe um dia eu conto aqui, mas não é o tema de hoje. São outros testemunhos. Mas eu resumo e digo, funcionou. Meu coração foi aliviado. Eu sou um abençoado. Eu sou um dos abençoados de Sião. Amém? E Deus quer te abençoar esta madrugada. Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer que você receba esse perdão que talvez você nunca recebeu desta forma. Porque
Eu só relembro a você o mandamento mais difícil da Bíblia: amai os vossos inimigos. Bendize aqueles que maldizem vocês. Faça o bem àquele que vos odeia e orem por aquele que vos maltrata e vos persegue. 5:44, Sermão da Montanha. Aquele mesmo que Gandhi disse que nunca encontrou um cristão que vivia o Sermão da Montanha e se encontrasse, ele batalharia para que a Índia inteira fosse cristã. Que tal a gente ser esse cristão que Gandhi, Mahatma Gandhi, não encontrou? Agora, em cima de tudo isto, o povo estava olhando. Verso 35. Ali se cumpria Isaías 53:12. Foi repartida as vestes de Cristo, como já dissemos, pelos soldados em 4 partes, uma para cada soldado. Os 4 centuriões que estavam ali cercando a cruz. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou a terceiros. Salve-se a si mesmo, se é realmente o Cristo, o Filho escolhido de Deus. O diabo sempre vai ameaçar você. Você é filho de Deus? Por que você passa pelo que você está passando? Aí você pode dizer: é porque talvez eu não perdoei ainda como devia de perdoar. É porque ainda não aprendi a orar como eu devia ter aprendido. É porque eu desconfio ainda das 7.486 promessas, não as tenho ainda como legítimas para ser possuidor delas. Então, eu poderia aqui elencar uma soma de possibilidades pelas quais você ainda não atingiu o ideal de Deus. Entende? Porque o diabo vai afrontar todo mundo se você realmente é um filho de Deus. Eu não tenho mais dúvida. Eu batalho por isto dia e noite. Esmurro a minha carne, reduzo a servidão, para que, apresentando essa mesma mensagem aos outros, eu nunca venha duvidar. Eu nunca venha, porque eu passei os 40 anos duvidando e nem sabia se Deus realmente existia. Hoje eu toco nele e eu vejo face a face, pela minha fé, assim como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, verso 7 e 3, verso 16. Você deve ler para entender o que eu estou dizendo. E também os soldados escarneciam dele, não era só o povo, era todos. Não havia uma voz que o refrigerava. E ainda chegaram perto, ofereceram vinagre para que ele bebesse. Eu também não vou dizer aonde, nesta reflexão, da onde foi tirado esse vinagre. Outra hora, provavelmente eu vou dizer. Ou quem sabe, amanhã. E diziam estes: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava um título que você conhece. E nós já falamos demoradamente dele aqui. O rei. Mas para muitos era o rei da avacalhação, o rei do deboche, o rei das vergonhas, dos insultos, da humilhação. E ele era só Jesus de Nazaré. E um dos malfeitores que estavam dependurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Como? Mexa-se, se és realmente. Respondendo, porém, o outro repreendia o que escarnecia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos peitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhum. Não, nenhum mesmo. Em 27:44 de Mateus, esse mesmo homem que agora parecia
tomar as dores de Cristo, também blasfemou dele. Mas ele foi compungido pelo que ele estava vendo. Ele estava contemplando a Jesus. E quando você contempla a Jesus, você é transformado, literalmente, de dentro para fora. Isso aconteceu na minha vida. Eu estou muito longe de ser o que eu deveria ainda, mas o que eu era não sou mais. Isso eu tenho certeza. Você está me entendendo? Este ladrão que tomou as dores do Senhor foi capaz de dizer para ele: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus disse pontualmente para ele: em verdade te digo, vírgula, eu vou repetir, na verdade te digo hoje, agora sim, vírgula, estarás comigo no paraíso. É tão simples se eu colocar a vírgula no lugar certo, porque o mesmo Jesus não iria subir aquele dia para o paraíso ou para o céu para se encontrar com o Pai. Ele iria permanecer em 3 momentos que somariam 3 dias judaicos ou hebraicos. Um pedacinho da sexta, o sábado inteiro. O sábado é um dia de descanso de Deus, mesmo que ele não se canse. É o exemplo que ele dá para o mundo. Então ele descansou 24 horas na sepultura de pôr do sol até o outro pôr do sol. E nos primeiros momentos do domingo, primeiro dia da semana, ele haveria de despertar. É outro tema maravilhoso, mas não é o de hoje. Desta forma, depois de desperto, ressuscitado, saído da sepultura, quando Maria pôde encontrá-lo, Evangelho de João 20:17, ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E Maria aceleradamente foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. E agora, lá se foi Jesus, no terceiro dia, subir para o Pai. Portanto, Jesus, que não é um mentiroso, Tito versos 1, capítulo 1, verso 2, Hebreus 6:18, Números 23:19, Salmo 89:34, jamais faltaria com a verdade. E não poderia prometer para aquele ladrão convertido que ele levaria naquele dia, porque ele não iria naquele dia. E nem iria primeiro alguém, porque ele é o primogênito de todas as coisas e dos mortos. Amém? Guarde no seu coração essa explicação, essa pontuação da vírgula, porque no hebraico não tem vírgula e o grego também não se encontra uma forma bem positiva de se pontuar. As expressões falam por si próprias. Eu quero orar com você. Pai, por Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos no terceiro dia e subiu aos céus e à tua destra sentou, eu rogo pelos méritos dele, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos permita, assim como aquele ladrão convertido pôde ter esperança, que nós hoje tenhamos esperança. Por quê, Pai? É simples. Nós mesmos acabamos furtando, roubando de Cristo a primazia do nosso viver. Enquanto ele deveria de ser o primeiro, nós nos colocamos em primeiro. Ele devia de sentar no trono do nosso coração, nós nos sentamos no trono. Furtamos a ele o comando da nossa vida. Mas hoje queremos devolver. Toma a minha vida.
faça dela um plano novo. Como diz o hino, toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E todos aqueles que querem ser esse novo vaso nas mãos do oleiro. Tome as famílias, tome os enfermos, tome os agoniados, os desesperançados. Tome, Senhor, aqueles que foram roubados. Eu fui um deles. Tiraram tudo. E muitas vezes deixaram dinheiro, mas levaram o sentido da vida. E os vazios, os vácuos se formaram dentro de nós. Então preenche os nossos vazios. Preenche tudo que está necessitado de ser preenchido em nosso coração. E a partir de então, ocupe a dianteira total do nosso viver e das pessoas que amamos. Ainda que elas não estejam decididas a esse propósito, que possam ver em nós um motivo para considerar melhor a chance de deixar Cristo ser o Senhor de suas vidas. Em nome dele eu oro. Amém. Amados, eu sempre preciso lembrar, nosso canal, ele não vai ter uma boa chance para se desenvolver se faltar a tua inscrição. Pode ser que a tua seja um fator desencadeador de inscrições. Então, ajuda-nos a levar a mensagem de Deus ao mundo. Inscreva-se, por favor. Amém? Compartilhe as mensagens com todos que você puder. Acione o sininho, porque isso é importante. Um comentário é fundamental. Você pode nos ajudar? E o like e o dislike, segundo o que você tem na sua consciência. Ajudou? Não ajudou? Então, efetive. Muito obrigado. Que o teu dia seja de luz, de bênção e de graça a de Jesus. Amém.